O jornalista Vladimir Herzog foi, e ainda é, um dos principais símbolos da luta contra a censura à imprensa no Brasil. Herzog começou a carreira como jornalista em 1959, no estado de São Paulo. Nos anos seguintes, ele passou por diversos veículos de comunicação, em 75, e assumiu a direção de jornalismo da TV Cultura. Em outubro daquele mesmo ano, militares apareceram na emissora procurando pelo Herzog para interrogá-lo sobre as ligações dele com o Partido Comunista Brasileiro, mas não conseguiram. No dia seguinte, o Herzog foi de forma voluntária até a sede do DOI-CODE, disposto a prestar esclarecimentos. Ele nunca mais saiu de lá. Vlado estava morto. A versão oficial informada pelos militares foi de que o jornalista teria se enforcado com um cinto. Foi divulgada até uma foto forjada desse suposto suicídio. Mas a farsa militar não se sustentou. O assassinato de Herzog levou uma multidão de pessoas para protestar na Catedral da Sé, em plena ditadura militar, durante a missa de 7º dia do jornalista. Foi só em julho de 2018 que a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro pela falta de investigação, julgamento e punição dos responsáveis pela tortura e assassinato de Vladimir Herzog. Quinta-feira, 28 de março de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Como eu já trouxe aqui ao longo dessa semana, a gente está fazendo um especial sobre democracia, porque a gente vai ter os 60 anos do golpe de 64. E para a gente aqui no ICL, nada mais importante do que falar sobre democracia e falar com alguém que é um símbolo, alguém tão importante para a nossa democracia. Eu vou conversar com o Ivo Herzog, que é presidente do Instituto Vladimir Herzog e também filho do Vladimir Herzog. Ivo, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao ICL em Detalhes. É um prazer para mim receber você aqui. Imagina, Gabriela, é uma honra para mim estar no ICL. Vocês têm feito um trabalho incrível, sou muito fã de vocês. Acho que é a minha primeira participação aí com vocês, fico muito feliz. E eu também sou muito fã do seu trabalho no Instituto Vladimir Herzog, até também quero falar um pouco sobre ele. Vocês estão relançando um site específico de memórias da ditadura, que eu acho que é fundamental para a gente não esquecer, né? Porque a gente está falando de presente e não de passado aqui. Mas para começar, Ivan, a nossa conversa, eu queria que você trouxesse um pouco da sua história, da história da sua família, da história do Vladimir Herzog. A gente conhece o Vladimir Herzog porque ele foi um símbolo dessa luta de trabalhar pela democracia. Mas, para além disso, você tem memórias dele afetivas, como pai. Quem era o Vladimir Herzog? O que ele gostava de fazer? Quais são as lembranças que vocês têm? Bom, o meu pai ele foi assassinado quando eu tinha 9 anos, meu irmão tinha 7 anos, né? Vai fazer agora 49 anos nesse ano, né? Minha mãe tinha 34 anos, ele tinha 38 anos, né? Também bastante jovem, e eu hoje estou com 57, então já vivi, sei lá, quase mais de 20 anos que ele, praticamente. Então as lembranças que a gente tem são poucas, são flashes. A gente tem uma casa, um sítio no interior de São Paulo. Meu pai gostava de pescar, então à noite ele saía para pescar com meu avô. Gostava de astronomia, ele tinha um telescópio que ele comprou na antiga fotótica, né? E chamava a gente no meio da noite para ver os anéis de Saturno, as crateras da Lua, essas coisas. Gostava muito de fotografia. Na realidade, a gente sempre fala do jornalista Vladimir Herzog, mas a grande paixão dele era a imagem, era o cinema, inclusive, né? E mesmo como jornalista, a gente tem que lembrar que ele fazia jornalismo da cultura, né? Ele fazia matérias ligadas a temas da cultura, do cinema, da música, enfim, das diversas artes. Ele era uma pessoa quieta, nunca tirou carteira de motorista, né? Acho que tirar a carteira de motorista era uma coisa, para uma pessoa até tão ligada assim, nas artes, era uma coisa muito complexa para ele. Eu sei da história que ele chegou a marcar um exame lá da autoescola, esqueceu de ir e nunca mais foi.
Então era isso, era uma pessoa tranquila, gostava de animais de estimação, também isso é uma outra coisa, no sítio a gente criava coelhos, pombos, patos, galinha, e era coisas, e eu hoje, eu também curto disso, eu acho que é uma coisa que a gente, apesar de ter convivido pouco tempo, nos contaminou de maneira perene, né? Eu também justamente queria perguntar um pouco sobre a relação de vocês, mas você tinha 9 anos, né, Iva, quando seu pai foi assassinado. E as lembranças nesse Uhum. período, elas. De vez em quando você tem flechas, né? Eu não sei se é assim com você, mas é que eu também perdi o meu pai com a mesma idade. Então é difícil, a memória. Às vezes a gente constrói memórias com base no que os outros contam pra gente também, né? Tem um pouco isso. É verdade, tem isso, e talvez, para ser bastante sincero, a memória, apesar de ser pouca que eu ainda tenho, é porque eu constantemente, todo ano, normalmente em outubro, que é o aniversário da morte dele, mas também nessas datas efêmeres, como agora a gente tem os 60 anos do golpe militar, as pessoas fazem essa pergunta que você fez, e aí eu exercito essa memória e venho guardando essas lembranças. E além disso, a gente teve o privilégio, às vésperas da pandemia, houve uma grande ocupação, chamada Ocupação Vladimir Herzog, no Itaú Cultural, que fez uma coisa inédita, contou a vida do meu pai. A exposição não falava sobre a morte do meu pai, ela terminava na morte do meu pai, falou sobre a vida, e foi realmente muito especial, inclusive para mim, mais da metade do material que foi exposto, cartas que ele trocava com diretores de cinema, com outros cineastas, enfim, uma série de coisas, eram materiais que eu não conhecia, né? Porque é isso, depois que ele morreu, até da maneira que ficou importante o caso Herzog, a gente só é chamado para falar, só é convocado para participar de reuniões, de trabalho, de eventos que tratam da violência que foi cometida, da morte do meu pai, da busca por justiça, da luta na defesa dos direitos humanos, da democracia, da liberdade de expressão, do cuidar dos jornalistas, essa coisa toda. E a gente, ao longo desses quase 50 anos, falou muito pouco sobre a vida de quem foi Vladimir Herzog. Então mas aí a gente teve esse privilégio aí, alguns anos atrás, e todo esse material sobre a vida dele hoje está digitalizado no portal Acervo Vladimir Herzog, né? E é realmente muito interessante, né? Muito interessante como ele era um jovem sonhador que queria fazer cinema. Inclusive eu estive agora 2 semanas atrás numa cidade que eu nem sabia que existia, um engenheiro aqui é meio ignorante, chamado Quixeramobim, né? Que é a terra de Antônio Conselheiro. E eu estive lá porque meu pai tinha feito um trabalho de pesquisa para o primeiro documentário que ele iria fazer no ano seguinte sobre Antônio Conselheiros e o massacre de Canudos, né? A gente, inclusive, tem bastante registro fotográfico que ele realizou na época. E aí o pessoal de lá, olhando no acervo Vladimir Herzog, descobriu essa coisa do meu pai, desse interesse dele por Canudos, e me convidou lá para ter um momento como esse que a gente está tendo aqui. E a história da sua família também, eu acho impressionante porque ela também tem a ver com o Holocausto, né? Vieram para cá, na verdade, antes, né, de vir ao Brasil, foram à Itália e depois para o Brasil. Queria que você contasse um pouco sobre isso também, porque depois de ter passado por isso, ainda viver um período de ditadura militar no Brasil é bastante duro Sim, também. sim. Toda essa história que você mencionou agora está num livro que ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro do ano, né? As Duas Guerras de Vlado, escrito por Audálio Dantas. E que são as duas guerras? A Segunda Guerra todo mundo conhece, que é a história do assassinato dele aqui, mas a Primeira Guerra, que pouca gente sabe, é que ele era iugoslavo, né? Inclusive um país que hoje não existe, né? Iugoslávia, mas enfim, existia na época que ele nasceu, família judia, Europa sendo ocupada pelo nazismo, fascismo, né, por governos autoritários de extrema direita, e a família, né, ele é filho único, então minha avó, meu avô, ele fogem da Iugoslávia, daquelas coisas de filme mesmo, atravessando o rio no meio da noite, dando joias da família para contratar transporte, para passar pelos lugares, vão para a Itália, ficam escondidos na Itália durante um período de tempo, né? Meu avô, inclusive, teve que fingir que era surdo e mudo, porque ele não conseguia falar italiano, e não podiam saber que tinham judeus escondidos lá. E aí, no segundo momento, eles migram para o Brasil e chegam no Brasil, chegam no Rio de Janeiro,
Tem uma carta muito emocionante, inclusive no acervo Vladimir Herzog, vocês podem ver essa carta do meu avô, contando para o filho, para o meu pai, né, para o Vlado, como foi toda essa fuga, tudo que aconteceu, o que a família passou, né? E o meu avô morreu em 1972, minha avó ficou viúva, e ela tinha o meu pai, eu, meu irmão e minha mãe, né? Enfim, a família Herzog em 75, né, na época da morte do meu pai, eram 4 indivíduos, né, 4 representantes da espécie, não tinha mais ninguém mesmo. E ela, isso é muito duro se a gente tentar imaginar, ela que passou por esses horrores da Segunda Guerra Mundial, a gente está vendo uma coisa semelhante acontecendo lá na Palestina no momento, né, com atrocidades, pessoas assim, situações desumanas, passando fome, morrendo, sendo operadas sem anestesia, né? Crianças, mais de 30 mil mortos. Então minha avó passou por isso, chega no Brasil, na carta ela conta a chegada no Rio de Janeiro, o desembarque num país tropical, vindo do inverno da Europa, não existia comida, era difícil essas coisas. E chega no Brasil, vê uma feira livre na rua com aquela abundância de coisas, ela fala das cores da comida, é uma coisa que ela ficou muito impressionada, a quantidade de frutas que existia, essa coisa toda, e ela achava que tinha chegado no paraíso. Para alguns anos depois, ter o filho assassinado de maneira absolutamente violenta, talvez de uma violência comparável ao que eles tiveram, o que eles passaram né, quando eles viveram na Europa, tiveram que fugir do Holocausto. E ele foi vítima da violência de Estado, né? Eu vou entrar nesse aspecto também, mas eu queria ressaltar aqui, eu acho sempre importante, e eu vejo que você faz isso também, porque o Vladimir, ele nunca foi preso, né? Ele foi assassinado, mas ele se apresentou voluntariamente no doicode, depois de ter sido procurado, claro, e na TV Cultura, se eu não me engano, né? Ele foi procurado e deveria ter sido preso ali, mas houve uma resistência muito grande da redação onde ele trabalhava, e dele também, claro, mas poucas horas depois, nesse mesmo dia que ele se apresentou voluntariamente, ele foi morto. E aí a notícia foi chegando para vocês, né, no dia seguinte, no dia 26 de outubro. Não. Não foi isso? Dia. No mesmo dia. Não. Ele foi assassinado poucas horas depois que ele se apresentou. Isso, e a notícia chegou para vocês no mesmo dia. Chegou para minha mãe no final do dia, no início da noite, e eu e meu irmão ficamos sabendo no dia seguinte. E aí, o enterro foi depois, e você disse que começou a entender a dimensão daquilo, porque afinal era uma criança de 9 anos de idade, né? Mas eu queria te perguntar como é que foi esse momento, porque talvez tenha sido ali, né, a dimensão que ele tomou, né? Porque ele deixou de ser... Não que ele deixou de ser, mas para além de ser o Vladimir Herzog, seu pai, enfim, marido da sua mãe, ele se tornou um símbolo. A Catedral da Sé ficou lotada no ato ecumênico, as pessoas também tiveram ali no enterro. Como é que foi tudo aquilo para sua família? Foi um momento, assim, que eu imagino que foi um divisor de águas ali naquele momento, né? E aliás, eu estou impressionado com a pesquisa que você fez, né? Você realmente trouxe vários relatos meus recentes. Eu fico muito feliz de você ter tido esse cuidado e esse olhar. Ontem mesmo eu estava num evento em Diadema e as pessoas fazem essas perguntas e eu tive que contar um pouco dessa história, é mais ou menos isso. Até o dia 24 de outubro, a véspera, eu era uma criança como qualquer outra, que as minhas preocupações estão dentro da dimensão das preocupações de qualquer criança. Brincar, eu sou o irmão mais velho, então fazer um bullying com o irmão mais novo, tomar cuidado para ir no mal na escola, porque senão a mãe briga. E era isso, o mundo era esse para mim, né? E eu lembro do dia 24, porque a gente foi buscar meu pai na redação da TV Cultura, né? Porque minha mãe sabia que iam lá tentar prendê-lo. Eu tenho a lembrança de uma coisa que não existe mais, que é aquele barulho de redação jornalísticas, né? As máquinas de telefax fazendo barulho, muitas máquinas de escrever, aquela agitação toda. A gente volta para casa, não tenho lembrança do dia 25, deve ter sido um dia normal.
Mas tem uma lembrança no dia 26 da minha mãe acordando a gente, contando o que tinha acontecido. E a ficha começa a cair no dia 27, porque o velório dele no hospital Albert Einstein já foi, vamos dizer assim, diferente. Muita gente, muito difícil de se movimentar, um calor danado, a gente sentia uma tensão no ar, e aí a gente vai fazer Aí a gente chega no cemitério para o sepultamento do meu pai, e começam a fazer o sepultamento do meu pai sem a presença da minha avó, porque existiam ordens do governo para que acelerassem o sepultamento, para que aquilo não virasse um ato político, né? E aí minha mãe, aos 34 anos, ela vira uma leoa e aos berros ela se põe na frente dos funcionários do cemitério: vocês não vão enterrar o Vlado enquanto a mãe dele não chegar. E para, né? Interrompe o sepultamento até a chegada da minha avó. E na sequência a gente tem... Mas imagina uma criança assistindo isso e da onde a gente saiu, né? No mundo normal, né? Não é que porque o meu pai, na minha idade, ele já tinha vivido um mundo diferente, né? Um mundo de clandestino, um mundo de fuga, um mundo de medo, na fuga que eles fizeram da Iugoslávia. Isso foi quando ele tinha 8 anos, né? Eu tinha 9 e nunca tinha passado por nada disso, era uma criança como qualquer outra, né? E de repente tudo isso desabando, e no dia 31, na Catedral da Sé, lotada, né? 8.000 pessoas foram, milhares de pessoas do lado de fora, apesar de uma situação absolutamente tensa. Então, assim, foi sendo feita uma construção. Eu posso dizer que eu perdi a minha inocência, fundamentalmente no dia 27 de outubro, mas a construção da importância do que aconteceu, ela é contínua, ela continua acontecendo, né? Ontem mesmo eu estava no centro cultural que leva o nome do meu pai, em Diadema, e a gente ouve alguns relatos, alguns depoimentos que nos enche de emoção, e que a gente vê que o legado que meu pai deixou, ele causa transformações que não estão no nosso radar, né? Coisas que a gente, apesar de quase 50 anos, tem muita coisa que continua acontecendo, pessoas que estão sendo tocadas, pessoas que estão tomando caminhos em função dessa história, desse legado e da leitura que essas pessoas fazem. Apesar da tristeza e do sofrimento que a gente teve ao longo de todos esses anos, não dá um certo conforto, que é um legado que está ajudando a criar um país um pouco melhor, né? Nossa, sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu acho que nesse momento, né, da morte, do assassinato do seu pai, foi um momento em que notícias falsas também estavam sendo difundidas ali, né? Então, fake news sempre existiram em alguma medida, e na ditadura a gente sabe que era assim que acontecia. E eu acho que o Instituto Vladimir Herzog, aí eu queria te ouvir sobre isso, Ivo, porque eu acho fundamental, nesse momento que ele é criado para... não só como uma ferramenta, né, de apoio à democracia, que era uma ferramenta de trabalho do seu pai, mas também para celebrar a vida dele, né, como pessoa e como profissional, se tornou essa referência na área de memória e também no combate à desinformação, à medida que ele apoia o jornalismo e a verdade também. Então, eu acho que é importante, eu queria te ouvir sobre a importância da gente falar sobre isso nesses 60 anos do golpe de 64, né? Porque nesses 60 anos o que a gente quer, a Vera Paiva usa um termo que é a descomemoração do golpe, né? E é também uma forma de resistência à memória das famílias e da nossa sociedade como um todo também, quando a gente fala das vítimas. É muito complicado a gente ter que imaginar por que a gente tem que justificar, por que a gente tem que falar em público da importância de por que a gente tem que lembrar do nosso passado. Sim. O maior legado de uma sociedade é a sua história. Ela está posta. E essa história, por bem ou por mal, do ponto de vista se ela gerou alegrias ou tristezas, ela é o principal instrumento para você construir uma sociedade melhor, porque você olha o que aconteceu lá para trás, você cria um julgamento pessoal seu e que é absolutamente justo que cada um tenha uma interpretação bastante particular sobre as coisas que acontecem em nossas voltas, concordando mais ou menos, discordando mais ou menos,
se engajando ou não se engajando, mas fundamentalmente formando o indivíduo mais um protagonista, mais um ator de uma sociedade democrática, que uma vez a cada 2, 4 anos tem um momento de celebração, que é o dia das eleições, e onde a gente vai apoiar pessoas que a gente acredita que podem representar melhor aquelas coisas que a gente acha que é importante para nós e para a nossa sociedade. Aliás, isso é muito importante. Eu não acredito na palavra somente para mim. A gente vive em sociedade e não existe sociedade com um indivíduo. Um indivíduo é um indivíduo. Não dá para falar em sociedade. Sociedade é mais de um indivíduo. E o ser humano, ele vive em sociedade. A gente vive em cidade, a gente tem vizinhos, tem amigos, tem colegas de trabalho, de escola, tem a pessoa que está na rua, tem a pessoa que faz um serviço para a gente, ou a gente que faz um serviço, enfim, é toda uma dinâmica social. E a gente tem que pensar, e eu acho que a gente tem uma responsabilidade de refletir como a gente pode fazer o amanhã ser melhor do que o hoje, que deve ter sido melhor do que ontem. E para isso a gente tem que conhecer o ontem, né? E por conta disso, isso antes de fazer esse fechamento, que eu falei que eu fico assim, muito incomodado de ter que explicar por que é importante a história, mas vamos olhar os países europeus, eles têm dezenas, milhares de monumentos de memória para lembrar os horrores que foram feitos em vários momentos da história da humanidade. E outros países aqui da América Latina também. Você vai para a Argentina, talvez uma das principais diferenças que ainda existem entre o Brasil e a Argentina é a preocupação do povo argentino de lembrar das coisas que aconteceram, seja em relação à Guerra das Malvinas, seja em relação à ditadura que eles tiveram, seja em relação ao que for. A gente precisa conhecer essa história para entender por que existem cotas raciais nas escolas, por que a gente faz demarcação dos territórios indígenas e por que a gente está debatendo anistia e por que a gente tem uma questão sobre a impunidade dos agentes de Estado. São problemas que vêm acontecendo ao longo da nossa história, mas estão presentes. A gente tem essa situação acontecendo hoje no litoral paulista, com o estado de São Paulo matando dezenas de pessoas de uma maneira muito semelhante do que era feito na época da ditadura. Agentes, a polícia, militar, matando com o aval do governador e deixando de lado a lei, a civilidade, né? Mas o que eu estou talvez até um pouco mais exaltada, porque eu estou realmente muito indignado, muito consternado, com uma dificuldade de acreditar o posicionamento do governo, o posicionamento do presidente Lula, com uma orientação para que não se fale sobre o que aconteceu há 60 anos atrás. Isso para mim é praticamente criminoso, é uma coisa assim que, sabe, a única resposta que eu encontro das coisas que eu conheço ao longo dos meus 57 anos é que aquelas pessoas que não querem que se fale sobre o passado são aquelas pessoas que têm algo a esconder sobre o seu passado, sobre a sua história, e têm vergonha do seu passado. A única forma que eu consigo imaginar que alguém fala assim, não, vamos esquecer isso, vamos virar essa página, não vamos olhar mais, é porque a pessoa não quer que ache alguma coisa lá atrás. E não pode, é uma questão tão presente. A gente teve o 8 de janeiro agora, essa questão de ameaça de ditadura, de golpe, de fascismo, de autoritarismo, quase aconteceu. Primeiro que a eleição foi ganha pelo Lula por menos de 1% de diferença de votos. Foi muito perto para continuar aquele governo autoritário que estaria fazendo coisas hoje, se tivesse se mantido, estaria mexendo nas estruturas das instituições como vinha mexendo. Uma das coisas que os familiares estão muito indignados é que o governo Bolsonaro acabou com a Comissão de Mortos Desaparecidos, né, como uma forma de apagar o passado. E era uma promessa do presidente Lula restabelecer essa comissão, para continuar buscando a história, para buscar a justiça e a verdade, que é uma coisa que os familiares têm direito. E até por uma questão de respeito humano a essas pessoas. E o presidente Lula não está cumprindo essa promessa. É um ato do presidente, é ele assinar uma portaria e a comissão é reestabelecida. Está parada há quase 1 ano e meio. Não há justificativa. Aliás, a justificativa oficial é vergonhosa. Olha, é de um nível... Vou falar uma coisa muito séria aqui. A gente está vendo umas desculpas do Bolsonaro sobre por que ele passou a noite lá na Embaixada da Hungria, que é bizonha, né? Beira o ridículo. A desculpa da Casa Civil de por que a gente não tem a Comissão de Mortos Desaparecidos é desse nível de coisa ridícula. Dizer que precisa de um novo parecer porque mudou o ministro da Justiça. Esse país não são instituições que existem.
O governo não são as pessoas entram e saem, o governo continua andando. É um absurdo, é um desrespeito, é uma coisa assim, é um absurdo, assim, é muito desrespeito. E esse cara, o Lula, ele foi eleito com os nossos votos. Ele deveria nos ter um mínimo de consideração. É muito triste o que está acontecendo. Desculpa o desabafo, mas é que não está fácil. Não precisa pedir desculpa, Ivo, inclusive porque eu ia te perguntar a respeito disso, e não é só, né, não é só proibir os atos oficiais no dia que se completa 60 anos do golpe militar, mas é também não cumprir com a promessa de desistir da criação do Museu de Direitos Humanos e de memória também da ditadura militar, das vítimas. É também não permitir as desculpas, porque a imprensa já teve acesso a documentos de que, para além do dia oficial, né, para um evento oficial, as Forças Armadas deveriam pedir perdão, né? Esse deveria ser o caminho que ainda não aconteceu até hoje, tantos anos depois, e a gente ainda não teve um pedido de desculpas oficial, nem o governo também poderia fazer isso, enfim. Mas é mais um ano que as Forças Armadas vão poder celebrar, né? Elas vão poder celebrar. Então, realmente... Você falou melhor do que eu a respeito disso, e acho que com muito mais propriedade, mas a violência de Estado continua e matando jovens de periferia, então eu acho que é muito importante a gente falar que a gente está tratando de um problema do passado, não é verdade, né? É muito presente. Então, para a gente fechar, eu queria trazer mais uma informação aqui para te ouvir. Tem o portal de Memórias da Ditadura, que eu acho que são duas coisas que eu queria te ouvir, né? Falar sobre a importância educativa, né, do portal, o que as pessoas podem acessar ali, o que elas podem encontrar, mas também sobre a comissão da anistia e também 2 colegiados da Câmara dos Deputados que vão fazer uma sessão no dia 3 de abril para aprovar a condição de anistiada política da Clarice Herzog, né, que foi perseguida pelos militares, porque ela pediu os esclarecimentos justamente sobre o assassinato do Vlado, né, o Vladimir Herzog. E isso vai acontecer num momento também que vocês vão fazer a caminhada, né, do silêncio. Então, sobre o pedido, né? O pedido não. Esse evento que vai ser feito pela Clarice Herzog, né? Que será anistiada por perseguição, e também a respeito do portal do Memórias da Ditadura. Por favor. Ok, vamos lá. Primeiramente, só para complementar o que você falou anteriormente, só lembrando, o último capítulo do caso Herzog foi a vitória que a gente teve na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a sentença prevê uma série de medidas do governo. Tem a questão da anistia, que eu imagino que a gente não vai ter tempo de falar sobre isso hoje, a gente pode falar num outro dia, mas tem o pedido de desculpas do Estado. O pedido de desculpas do Estado a todos os familiares de mortos desaparecidos. E realmente, o ministro Silvio Almeida planejava executar essa parte da sentença na próxima semana, que foi proibido pelo presidente Lula. Talvez ele acredite que os militares não devam desculpas à família dos mortos e desaparecidos. Acho que ele deveria responder isso daí, essa pergunta que eu estou colocando, ele deveria responder. Com a criação do Instituto, num primeiro momento, a gente começou a trabalhar a questão, a história do meu pai, a gente sempre tinha que contar, e ela estava muito desorganizada, então a gente cria um Instituto para organizar a memória. E não dá para falar da história do meu pai, do que aconteceu com ele, sem falar sobre a história de toda uma geração e a história do Brasil, naquela época da ditadura, e o que gerou a ditadura, que é um efeito da Guerra Fria, né, golpe de 64, Segunda Guerra Mundial, enfim, a história uma coisa leva a outra, né, não cai do céu os fatos, as coisas têm sempre o ontem que explica por que o hoje aconteceu e por que o amanhã. Mas enfim, então a gente resolveu organizar a história do meu pai dessa geração, e dali nasceu o Instituto, e a gente começou com uma série de projetos na área de jornalismo. A gente, quando tiver tempo, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que é muito interessante. Mas o primeiro grande projeto foi um projeto de memória, onde a gente conta a história da imprensa de resistência, da imprensa alternativa, que desde o primeiro momento resistiu ao golpe de 64. E isso foi uma semente para a gente
aumentar o nosso trabalho, até porque ninguém fazia isso, de documentar o que foi esse período da ditadura, mas com vários olhares. Então, assim, todo mundo falou assim, a ditadura tinha lá a censura, as fake news, o AI-5, tá bom, mas e a questão LGBTQI+, durante a ditadura, como é que era para esse pessoal? Como é que era a questão dos camponeses? Teve militares que foram contra a ditadura? Como é que foi a questão indígena em relação na época da ditadura? Como é que foram as artes durante a ditadura, né? Quais foram os movimentos artísticos, música, exposição, pintura e várias coisas? Como é que foi a questão do jornalismo? E a gente vem ao longo de 9 anos, eu acho, que nasceu o portal Memórias da Ditadura, documentando e trazendo esses conteúdos para um grande portal, né? Eu costumo usar o exemplo de uma coisa que, infelizmente, as novas gerações não conhecem. Eu falo, isso daí parece uma enciclopédia Barça, né? Sabe aquelas enciclopédias que os nossos pais tinham, né? Vinha um vendedor e era como comprar um carro, né? A gente comprava em várias parcelas e eram, sei lá, 30 livros grossos e pesados que punha, né? E a gente, quando tinha que fazer um trabalho para a escola, a gente abria, a resposta do que a gente tinha que pesquisar estava na enciclopédia tinha tudo. E a gente ia olhando e descobrindo mais e mais coisas. Hoje, o portal Memórias da Ditadura é uma enciclopédia sobre esse período. A quantidade de conteúdo que tem lá fala sobre todos os mortos desaparecidos, fala sobre a Comissão Nacional da Verdade, fala sobre essa questão da anistia, ou seja, todos os assuntos correlatos àquele período foram trabalhados por pessoas que estudam os assuntos, por diversas equipes que colaboraram com o projeto, e hoje a principal referência sobre esse período. E a gente olha as estatísticas de acesso ao site e a gente vê que a cada ano mais e mais pessoas acessam. Tem um lado bom, porque a gente fala assim, acho que a gente fez um bom trabalho, porque é realmente uma fonte de consulta. Mas a gente vê picos de acessos muito grandes quando entram esses debates, esses momentos de manifestações pró-ditadura, né? E as pessoas vão lá e olham de novo, o que é bom as pessoas olharem. Mas é triste quando a gente fala assim, mas essa questão, as pessoas ainda querem entender por que ditadura é ruim, isso daí já deveria estar tão bem conhecido, né? Enfim, mas é um trabalho que a gente tem muito orgulho. A gente faz, inclusive, parte de uma rede mundial de instituições que cuidam da memória. Nós somos o representante do Brasil, e é isso. E a partir disso, enfim, como a gente está contando essas histórias, o potencial educacional é absolutamente enorme, né? Então, ele gera uma coisa na área de educação, de formação importante. Porém, o Instituto, eu não sei se a gente tem tempo ainda, o Instituto tem uma área de educação, tem uma coordenação de educação que trabalha educação em direitos humanos, que não tem a ver com essa questão de memória, é uma outra coisa, é uma coisa para construir uma cultura de paz, uma cultura de entendimento sobre o valor e a importância da diversidade. É um trabalho que a gente faz hoje em São Paulo. A gente tem pelo menos um educador em cada uma das mais de 1.500 escolas do ensino fundamental de São Paulo. É um projeto que vem encontrando apoio de todos os prefeitos nos últimos 8, 9 anos, o que é uma coisa que nos deixa muito felizes, porque a gente vê que essa disputa ideológica, direita-esquerda, quando a gente fala de um programa de formação de educadores e para trazer e para ajudar a criar um entendimento de o que é viver num mundo de respeito aos direitos humanos, tem tido aceitação independente do viés ideológico do atual governante. Então, nesse aspecto, a gente tem que agradecer todas as administrações que tiveram, e eu acho que a população de São Paulo tem que agradecer, porque é uma oportunidade incrível de a gente educar bem os nossos filhos e construir uma sociedade menos violenta, porque esse país é muito violento. A gente tem que trabalhar para reverter isso. Sem dúvida. Só faltou um minutinho aqui para a gente falar da Clarice Herzog também. Ai, desculpa. Então, ao longo do tempo, a minha mãe moveu vários processos para a busca da verdade e da justiça, e a gente sempre deixou a questão financeira do lado, porque a gente não queria que se misturassem as coisas. Então, se fossem ações que envolvessem reparações financeiras, a gente não tinha interesse. A gente esgotou esse caminho com a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E mais recentemente, a minha mãe ela está doente, ela tem Alzheimer,
A gente tem uma preocupação do cuidar dela ter os últimos anos de vida dela com dignidade, e a gente precisa de ajuda para isso daí. E a gente entrou junto à comissão de anistia com um processo de reparação, e é uma reparação, tem um sentido político importante, né, do reconhecimento sobre as perseguições que os anistiados receberam, mas tem alguma coisa financeira que vai ajudar a cuidar da minha mãe. E a comissão de anistia foi muito receptiva ao nosso pleito, respondeu de uma maneira muito célere. A gente está muito feliz e haverá esse ato em homenagem a Clarice Herzog no próximo dia 3 de abril, na Câmara dos Deputados em Brasília. Pelo estado de saúde dela, ela não poderá comparecer. Eu estarei lá representando a família, e é isso, é a luta que continua, né? É isso. Ivo, eu quero muito agradecer pelo seu tempo, pelo seu trabalho também, que é fundamental, pelo trabalho do Instituto. Foi um prazer te receber aqui. Fica o convite, portas escancaradas aqui para você voltar sempre. Um abraço grande e até uma próxima. Vamos sim, eu tô com um projetinho pra gente fazer em parceria do Instituto e vocês aí. Ai, que maravilha. A gente tá trabalhando junto. Ótimo, excelente notícia também. Obrigada, até mais. Obrigado pela oportunidade, um abraço, tchau. Um abraço. O Ivo Herzog, que é presidente do Instituto Vladimir Herzog, conversou aqui com a gente. Quero lembrar você que a gente está com esse especial Democracia no momento que também a gente está fazendo uma campanha que é o Golpe Nunca Mais, que é a nossa missão aqui do ICL, né? Combater desinformação, proteger a nossa democracia. Então, é fundamental a gente falar sobre isso também. E essa campanha, você pode fazer parte junto com a gente para defender a nossa democracia. A gente precisa de você, inclusive, para continuar fazendo esse trabalho, para chegar cada vez mais longe. A gente tem, nessa quinta-feira, para quem está nos ouvindo pelo YouTube, pouco mais de 400 novos membros e membras também da nossa comunidade, e a gente quer chegar a 500 ainda hoje. Então, você pode fortalecer, somar nessa quantidade, né, nesse apoio pra gente. Você pode acessar emdetalhesicl.com.br para ajudar a crescer a nossa comunidade, fortalecer o nosso trabalho. E se você já faz parte, claro, você pode convidar amigos, pode convidar familiares, enfim. E a gente também, para quem está chegando agora, né, como forma de honrar o nosso compromisso com você, a gente preparou presentes especiais para quem entrar no ICL assinando o Plano Solidário, que é aquele que você doa uma bolsa de estudo para outra pessoa também. Então, além de todo o conteúdo exclusivo, lembrando, a gente teve documentário exclusivo lançado nessa semana sobre os 60 anos do golpe, a gente tem também diversas aulas, mais de 250 conteúdos em aula para você assistir, mas quais são, né, os presentes que você pode receber? Um livro autografado pelo Guilherme Amado, que é colunista do ICL Notícias. O livro é o Sem Máscara, o Governo Bolsonaro e a Aposta pelo Caos. Também recebe o livro O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que sofreu uma tentativa de censura, e a gente está justamente incentivando e apoiando essa obra que é tão importante. E uma caixa decorativa também do Golpe Nunca Mais, com cartões que você pode ir alterando e usando diversas frases, além do certificado digital de membro solidário. Então fica o convite aqui, você pode garantir esses presentes todos por tempo limitado, só enquanto durar essa campanha do Golpe Nunca Mais. Então você precisa aproveitar acessando emdetalhesicl.com.br para fazer a sua inscrição, ou então também, você que está olhando a gente aqui na tela, opa, é esse lado aqui, ó. E você pode apontar o celular também para o QR Code para fazer a sua inscrição. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação. Na sequência, você fica com o Mercado em Investimentos, depois tem Rolê CL, 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição. Lembrando, você pode ouvir também o Em Detalhes nas plataformas de áudio. Até amanhã. Aqui é a casa do povo! Acabou! Faz pouco tempo que nós vimos como é frágil a nossa democracia. Ela esteve em risco, mais uma vez, como nos dias mais sombrios da nossa história. Vivemos ameaças às nossas instituições. Você pode até não acreditar na questão das urnas eletrônicas. Eleições impressas! Ameaças concretas de golpe de Estado. Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições,
Vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. E a gente vê grupos aqui e ali que ameaçam, que tentam destruir os valores democráticos. Não podemos tolerar o neofascismo, o autoritarismo no Brasil. Proteger as instituições, proteger a democracia é tarefa de cada um de nós. Só o conhecimento pode fazer frente às fake news, à desinformação, ao ódio, à intolerância. Nós aqui do ICL estamos do lado da democracia. E você, de que lado está? Vamos juntos nessa luta, ela é permanente. Faça sua inscrição, defenda a democracia com o ICL.